Boa noite. É estranho aqui, mas tá bom o som? Tá alto, tá baixo, tá bom? Peço primeiro desculpa pela voz, viu, que não tá essa coisa toda, mas dizendo da minha felicidade de estar aqui novamente. Porque a alegria de servir é alguma coisa que me preenche e que me dá uma paz e que eu consigo me sentir melhor. E os convites são sempre muitos bem-vindos. E o nosso tema de hoje é o poder da fé. Como poderemos nós construirmos esta fé, esse crer, esse eu sei, essa certeza que irá nos preencher de uma força que muitas vezes nós acreditamos que não a temos. Mas tudo é um exercício. E em todo e qualquer exercício requer da nossa parte vontade, esperança e, acima de tudo, trabalho. Porque o trabalho, principalmente na caridade, nos servir de alguma forma, nos fará melhor dia após dia. E no livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro de Chico Xavier, Psicografia de Vários Espíritos, tem uma que chama-se Jesus, e diz assim: Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorre, é para a humanidade a promessa de paz. O manto protetor que abriga os aflitos e infelizes. O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas. A fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados o caminho do bem. As sementes dos arrependimentos que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia, descansareis reunidos, ligado pelos liames inquebráveis da fraternidade além da morte, à sombra das árvores luminosas, das boas ações praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Então esse espírito amigo nos fala que precisamos ter confiança nesse irmão que é só amor e é só carinho. Mas é preciso da nossa parte termos um pouco de coragem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde tem a fé transporta a montanha, no item 1, tem o poder da fé, e diz assim: quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelho a seus pés e lhes disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito com isto. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-los. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula
e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. Trazei-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos procuraram Jesus a só e lhes disseram: por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Aqui é Mateus, no capítulo 17, do versículo do 14 ao 19. É interessante, na reflexão de hoje à noite, nos percebermos em que lugar nós estamos nesta passagem. Nós vamos ver que existem quatro momentos. Se nós pensarmos primeiro no Pai, vamos supor que nós fôssemos um pai ou uma mãe que tivesse alguém seu muito querido sofrendo. O que nós iríamos fazer? No caso desse senhor, ele sabia e ouvira falar de Jesus de Nazaré. Com toda certeza era um judeu, mas nem todos os judeus acreditavam em Jesus de Nazaré. Acreditavam nele como profeta, porque foi pregado contra Jesus à sua época que ele não tinha nada de aparência com o Salvador, alguém que viria libertar os judeus do jugo dos romanos. Os judeus sabiam, através dos profetas, que viria este Salvador. A esperança dele, talvez de um grupo, era que fosse alguém um pouco mais radical, mais firme e que vencesse pela guerra. Quando se falava, ou quando se tratava, ou quando vocês lerem alguma coisa, como quem diz, Jesus de Nazaré era um carpinteiro, filho de carpinteiro. Na realidade, a ideia é Jesus de Nazaré, pobre, filho de um outro pobre. Mas não sabiam os doutores da lei que aquele carpinteiro era que veio para refazer o mundo de uma forma diferente. Não sabia eles que mesmo sem ele ir estudar no templo, apesar de sua mãe ter tentado, Jesus era muito culto desde criança. E Maria sabia que Jesus precisava de ter o conhecimento, e naquela época o conhecimento só era dado nos templos. E era, como hoje, muitas vezes, caro. Como iria o filho de um carpinteiro, que possivelmente o que ganhava era para sobreviver? Mas Maria foi lá, falou, pediu, e eles disseram: vamos fazer um teste com ele, vamos ouvi-lo. Jesus vai, e vamos dizer, se nós traduzíssemos no tempo de hoje, fez lá o teste oral, não sei se escrito. Jesus, obediente, que era a seus pais e a Maria em especial, faz esse teste e depois Maria recebe o resultado. Jesus poderia estudar no templo e, digamos assim, com a bolsa 100%, porque não tinha condição de pagar.
nesses templos passaram os grandes mestres do povo judeu, como exemplo um Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso. Então era o berço da elite dos estudiosos. Porém, quando Maria anuncia para Jesus que ele iria estudar no templo, ele olha dentro dos olhos de sua mãe e diz: minha mãe, o meu pai, e disse que a escola que eu preciso é a escola do lar. É onde eu preciso aprender e desenvolver o que vamos precisar para seguir nos caminhos. E esse aprendizado e o resultado chama-se amor. E este pai que sofre por seu filho, que ora cai no fogo, que ora cai na água, já ouvira falar desse Jesus que era só amor, que falava em perdão, que falava em misericórdia, que falava na confiança de oferecer o outro lado da face e que operava milagres. Mas mesmo diferente de tudo aquilo que esperava de um profeta salvador, ele busca Jesus pelo amor que ele tem por seu filho. Busca Jesus primeiramente os seus discípulos, mas o que acontecera? Os discípulos não conseguiram. Leva para Jesus, é onde Jesus questiona. Mas ficando um pouquinho nesse Senhor, como seríamos nós na hora de sofrer ou de um sofrimento de alguém muito caro? Iríamos nós buscar ajuda? No segundo momento, tendo sido nosso filho curado como ele foi, permaneceríamos acompanhando aquele que nos mostrou a misericórdia do Pai, ou simplesmente deixaria de lado? O interessante é que os estudiosos do Evangelho diz que de concreto, escrito, relatado, tem em torno de uns 30 milagres, mais ou menos, que se tem notícia registrada. Mas desse, poucos foram os que realmente seguiram Jesus de Nazaré. Porque entender o poder do seu amor, a força da sua fé na hora da cura, ou a robustez da sua fé. Será que nós buscaríamos ajuda só na hora da necessidade? Ou não seríamos capazes de tirarmos um momento para refletirmos? Fica a questão. Vem um segundo momento. Suponhamos que nós fôssemos os discípulos do Mestre. Por que eu duvidei? Por que eu não curei? Se eu tinha o melhor instrutor, se eu tinha o melhor que poderia explicar o que era o amor na hora de ajudar e de amparar. Se eu estou ouvindo o Mestre, se eu estou vendo o que ele está fazendo, por que eu duvido? Que espécie de fé é esta que me deixa duvidar daquilo que vejo e daquilo que ouço? Por isso que Jesus faz o questionamento: até quando eu estarei aqui, ó raça incrédula? Ou seja, até quando eu estarei aqui para você que não crê? Ora, se Jesus estava presente e disse isto para os seus discípulos, que claro, refletiram, aprenderam e mudaram. Mas Jesus, não estando aqui presente em corpo,
nós teríamos alguma confiança nele? E como nós poderíamos nutrir esta confiança? Como nós poderíamos saber se realmente tudo o que ele deixou de exemplo, porque Jesus falava pouco, viu? Vocês podem olhar que as falas eram muito pouco, agora de uma profundidade sem tamanho. Sem tamanho. Mas nos deixou de herança a sua fala cheia de amor, cheia de luz, cheia de força, para que pudesse hoje chegar aos nossos corações. Porque momentos haverão que nós iremos duvidar da nossa capacidade ou do seu amor para com cada um de nós. Os Espíritos amigos nos dizem que Deus, que é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, e que Deus derrama sobre todos nós, por igual quantidade, a sua infinita misericórdia. Não existe para o Pai filhos diferentes. Mas Jesus levanta esse questionamento à sua época, quanto ao discípulo dizer: por que são incrédulos? Não me veem o que eu mostro, o que eu faço? O que vos falta? Aí fica novamente essa questão: o que nos falta? O que nos falta para que nós possamos seguir em frente nas nossas jornadas, nas nossas dores, nas nossas alegrias? Nós vamos para um terceiro momento. Suponhamos que nós sejamos este garoto. Por que que ele ora cai no fogo e ora cai na água? O entendimento dos estudiosos diz o seguinte: ora cai no fogo, é hora que se desespera, que se vê cheio de dificuldade. No caso dele, na visão espírita, dá uma ideia de alguém obsediado, tá certo? Alguém que não tem tanto controle mais sobre si. E os espíritos que ainda não conhecem o amor, o influenciam e o leva àquele sofrimento. Então, por isso, tem momentos na vida dele em que ele cai no fogo, ou seja, que ele sofre terrivelmente. E ora que ele está na água, que dá uma ideia, a água sempre deu uma ideia de paz, de serenidade, de onde nós viemos do nascimento da nossa mãe, do líquido que acalma, que refrigera, que sacia a nossa sede. Então há momento de sofrimento e há momento de alívio. Será que isso acontece conosco, mesmo sem estarmos obsediados e sem noção do tempo e do espaço? E o que poderíamos fazer diante disso? No caso do garoto, e muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa condição de obsediado, sem condição de entendermos direito o que fazer, a misericórdia divina vem através dos outros. Pois os Espíritos nos diz que Deus nos socorre através dos homens e através das almas. Não tem como nós sentirmos ou vermos a presença de Jesus, o amor de Deus, mas o seu amor se dá aonde um homem socorre o outro, aonde uma alma socorre a outra. Mas o socorro existe. E por último, se nós percebermos a firmeza do Cristo, quando pede para trazer a criança até ele, lhe impõe as mãos e ordena que se afaste aqueles espíritos. O tom que se usa no Evangelho não lembra muito, isso é uma opinião muito, a figura do Cristo. Pois todos ele amava, porque ele sabia o que era o amor. E não acredito, essa é uma opinião minha, que ele tivesse afastado de maneira rude esses espíritos.
porque ele sabia que eles ainda não sabem o que é o amor e não sabem como construir esse amor através da fé. Então, o que precisamos nós nessa noite? Que instrumento, que subsídio nós poderemos ter para perceber este amor e ter essa força que Jesus disse que nós temos? Um desses instrumentos, como ele diz, é o poder da fé. Vendo aqui os estudos, que a fé ela tem várias denominações, tá certo? No caso dessas situações, eu vou usar a fé mais relegado a esse assunto. Mas a fé, por exemplo, robusta, que é a fé do Cristo, nos diz assim: a fé robusta, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se vencem os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Está nesse mesmo capítulo. Então a fé robusta é aquela que dá perseverança, a energia, ou seja, a força, né, nos recursos que nós precisamos para vencer os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Aí você pode perguntar, mas por que que uns têm mais e outros têm menos fé? Lembrando que nós somos espíritos viajores, nós estamos sempre a aprender quando nós quisermos. Então, se hoje, a partir desse momento, eu quiser trabalhar a fé que me fará melhor dia após dia, eu preciso ouvir o Mestre de Nazaré e em seguida colocar em prática, porque não tem como eu ouvir e deixar só passar pelos ouvidos. E Jesus nos diz que não precisamos de muito para exercitar essa fé, não precisamos de muito. Olha que coisa boa, ele diz, olha, basta que se tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, um grão de mostarda não é mais do que esse biquinho aqui não. Não é. Ele quer dizer, olha, não precisa muito para você construir a felicidade dentro de você. Precisa que você inicie, que dê o primeiro passo. Então, por que que nós vacilamos? Por que que nós temos medo quando aparecem as nossas montanhas ou as nossas dificuldades? Porque o que Jesus quer dizer é o seguinte: se nós nos tornarmos fortes através do exercício da fé, nós seremos capazes de tirarmos a montanha de um canto para outro, ou seja, nós seremos capazes de nos fortalecermos e transpor qualquer montanha que seja. Claro que ele falava dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Coloca-se a figura da montanha porque é uma coisa alta e difícil de transpor, mas não impossível. Poderemos um dia ter uma fé robusta como Cristo? Sim, se iniciarmos. Um outro tipo de fé, né? E tem um outro momento do Cristo também interessante que tem no Evangelho. Por que que Jesus cura? Por que que os discípulos não curaram? E por que que muito menos o pai que tinha amor do seu filho não cura? Nesse mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5, os Espíritos relatam assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre os fluidos, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá um impulso que assim quer dizer irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta-se uma ardente fé e pode, só pela força de sua vontade, dirigi-la para o bem. O que antes parecia extraordinário, a doutrina dos Espíritos vem explicar que isso é possível.
a partir do momento que eu me revista e deixe crescer o amor dentro de mim, que eu possa acreditar que existe alguém que me ama, alguém que vela por mim e que eu preciso da minha parte fortalecer essas energias, esse magnetismo. A ciência hoje já mostra que existe um campo áureo em redor de cada um de nós e que temos energias e que somos capazes de sentirmos essas energias aonde nós estivermos. Kardec nos diz que nós somos mais ou menos médios, mais ou menos. Por quê? A base da mediunidade é a sensibilidade. Então, como somos possuidores de energias, nós somos também captores. Somos capazes de sentir. Então, existem ambientes que nós vamos nos sentir bem, vamos sentir prazer. Existem outros ambientes que nós vamos dizer, como é difícil aqui. Tem uma coisa que me sufoca, que me deixa desequilibrado. São as energias resultantes das pessoas que ali estão. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar que podemos nós controlarmos estas energias, trabalharmos no bem, na construção incessante de um ser melhor. E quanto mais evoluído formos moralmente, melhor são as nossas energias, inclusive de cura. Um outro momento de fé, por exemplo, dos discípulos, a fé vacilante. O que é que nos diz os Espíritos amigos no Evangelho segundo o Espiritismo? A fé vacilante é resultado da incerteza ou a excitação de que não se aproveita os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer. O que é que os amigos espirituais dizem? Essa fé não procura o meio de vencer porque não acredita poder vencer. Por que nós duvidamos de nós? Se o próprio Cristo disse que nós somos capazes, basta nós termos um pouco de fé. Então, se nós duvidarmos de nós, quem é que vai acreditar em nós? Como é que nós vamos direcionar as nossas energias? Como é que nós vamos suportar as dificuldades? Como é que nós iremos passar em qualquer prova de escola, de faculdade, de concurso? Se eu digo, não, vou não, porque eu sei que eu não vou, porque eu não vou passar. Bom, se você não estudar, se você não se esforçar, não tem espírito que vai fazer prova por você, não. Agora, se você estuda, se você se esforça, se você acredita, se você tem fé, é esta fé que lhe guia. Pode não passar naquele momento, mas passa num outro. Pode não passar naquele concurso, mas passa num outro. Mas é aquela certeza de que alguém lhe ama e que alguém demonstrou que é capaz. Mas se, no entanto, eu duvido, se eu não creio em mim, o que poderei fazer? Mas poderemos transformar essa fé vacilante? Claro, poderemos sim. Depende de cada um ter coragem de trabalhar. Aí nós vamos para a fé sincera. Diz assim: a verdadeira fé sincera é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar aos seus objetivos visados. Olha que coisa bonita, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Por que nós nos tornamos calmos se nós tivermos a fé sincera? Porque nós acreditamos. E além de acreditar, a gente faz por onde? A gente trabalha, se esforça, faz crescer, coloca em prática.
E ainda nos diz assim: faculta a paciência de quem sabe esperar. Fortalece a nossa paciência. Olha que virtude bonita. Olha o trabalho, viu? Até uns 62 anos para eu poder conquistar essa virtude chamada paciência. Mas às vezes eu olho e digo: minha Nossa Senhora, como está longe. Mas o mais interessante é que, se nós insistirmos e entendermos que somos espíritos eternos e que não poderemos ter uma fé cega que nos coloca uma coisa como certa, nos levando a fazer bobagem, a acreditar em bobagem, porque essa doutrina é uma fé que esclarece, que nos dá a razão, que nos dizem assim: nós somos espíritos eternos e vivemos dentro de uma lei de reencarnação, e que somos capazes de, em cada vida, em cada momento, aprendermos. Se não conquistarmos as virtudes que buscamos nesta, mas se iniciarmos, com certeza, em outras encarnações obteremos. Mas, acima de tudo, o que Jesus de Nazaré buscava era a fé em ação. Ou seja, bichinho, não estuda só, não. Faz acontecer. Porque, como diz a letra da música, quem sabe faz a hora. Não fica esperando nada acontecer. E era esse o que Jesus nos deixa, assim, presta atenção. Se move, busca, faz, porque é uma semente. Jesus, quando relaciona uma semente, se nós pararmos um pouquinho aqui no Cariri, tem pé sim, de mostarda. O daqui é pequenininho, dá 4, 5, 6 metros. Mão de lá de Jerusalém dizem que chega a 20, 30 metros. E ela é diminuta. A semente é pequenininha. Mas a semente torna-se uma árvore do tamanho que seja. Mas para isso é preciso trabalhar o solo, contra as inseguranças, incompreensões, medo. É preciso irrigarmos com uma coisa chamada confiança. Porque se eu tiver confiança, eu irei me abastecer e o solo do meu coração irá receber essa semente que irá crescer. Mas para isso é preciso caminhar e buscar. Para isso é preciso fazer. Não tem como nós ficarmos plantando e esperando que tudo dê certo na nossa vida. Não tem como nós fazermos isso. No livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, Leon Denis, onde tem o último capítulo, ele nos fala da potência da alma. E ele nos fala da vontade. Esse livro é espetacular, é um livro de filosofia espírita. O problema do ser, do destino e da dor. E ele nos fala da vontade. Olha o que ele nos diz: a vontade é o maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável a um imã. A vontade de viver, de se desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Eu vou repetir aqui. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparada ao ímã. O ímã atrai, ele diz assim: a vontade de viver, de se desenvolver e de desenvolver em nós, atrai novos recursos vitais. Então, se eu tenho vontade de viver, de me sobrepor, de fazer o melhor que eu posso, o que vou trazer para mim? Boas energias. Mas, no entanto, se eu parar e reclamar, blasfemar e muitas vezes reclamar da vida que Deus me deu, que tipo de energias eu vou solver? Por isso que é importante
ter a compreensão de uma fé raciocinada. Kardec nos diz isso. Precisamos parar e refletir se é a fé raciocinada. Por que é bom negócio eu me envolver de bons pensamentos, trabalhar em boas ações? O que isso me trará? Pensemos assim: se eu me proponho a fazer qualquer ajuda em qualquer grupo que vai à rua, vou dar aqui uma ideia, de socorrer os irmãos que estão no chão, sem ter o que comer, sem um cobertor, vamos dizer aqui no Crato, que é uma terra mais fria do que Juazeiro, né? Se alguém me faz um convite dessa natureza, por que eu não posso perder uma noite da minha semana para ir lá e ver aquele irmão que ainda não conseguiu visualizar a luz de Jesus, compreender as suas palavras, reter suas palavras e se fortalecer na fé? Por que eu não posso fazer o meu melhor no nível em que eu me encontrar? O que me impede? Então, pensa em Leon Denis, quando ele diz: a vontade é o maior desses rios. Tem uma história belíssima, não sei se eu já narrei aqui, de uma senhora que procura Chico Xavier, desesperada, e diz assim: eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu acabei de deixar minha filha no hospício. E Chico Xavier olhava para ela, orava, e a mãe chorando, e Chico, vez por outra, também chorava com as pessoas que ele procurava, porque ele tinha empatia pelas pessoas, e ficou olhando para aquela mãe que amava, que ama muito a sua filha, e o Espírito Emmanuel ao seu lado diz: manda ele trabalhar. E Chico olhou, refletiu e disse: olha, chega uma mãe sofrendo, que deixou sua filha no hospício, aí vem um Espírito e diz para você: manda ele trabalhar. Aí Chico ficou acabado. Pela segunda vez o Espírito disse: mande ele trabalhar. E Chico: aqui, como é que eu vou mandar uma mãe que está sofrendo, chorando, desesperada, de trabalhar? E na terceira vez o Espírito, mais forte, mais incisivo: eu não lhe mandei você dizer que ela precisa trabalhar? E Chico, como um bom mineiro, disse assim: senhora, aqui do meu lado, sei que seja franco, tem um Espírito que está dizendo que a senhora tem que trabalhar. A mulher olhou para ele, muito confiante em Chico, numa fé inabalável, sabia da natureza daquele homem, que sempre fazia o bem, e acredito que muito mais agora. Disse: está certo. Se levanta, vai para a hospedagem onde está e pergunta para o senhor: me diz uma coisa, onde é que eu posso fazer alguma coisa para ajudar quem precisa? E esse senhor da hospedaria lhe disse: senhora, a única coisa que eu sei onde a senhora poderia ajudar seria no presídio. Vai lá, bata a porta, peça, fale com o diretor. E assim Chico faz. Assim Chico faz, não, assim essa senhora faz. E quando lá ela chega, o diretor do presídio lhe diz: senhora, não tem como eu recebê-la aqui. Aqui só tem homens. Ela disse: não, mas eu estou aqui, eu passo pano, eu limpo o banheiro, eu faço o que precisar, deixa eu ajudar. Senhora, não dá, não tem como. Mas nesse momento, como intuído pelos espíritos do bem, ele disse: bom, existe uma maneira, uma possibilidade. Muitos desses presidiários há muito não recebem visita dos seus entes queridos e se sentem muito solitários. Então, se a senhora quiser vir no dia de visita, trazer material de higiene, algum biscoito, alguma coisa nesse sentido. Ela disse: está bem. E coincidiu de ser no dia da visita de sua filha no hospício. Ela ia primeiro para o presídio, fazia o papel de mãe,
levava o que eles precisavam, que podia levar, e o acolhia, lhe ouvindo de todas as suas dores, principalmente a dor da solidão, que lhe levava a refletir sobre tudo o que fizera. E todas as vezes essa senhora saía e ia para o hospício em seguida. Depois de muito tempo, Chico, lá no seu trabalho, na sua escuta fraterna, chega a senhora com sua filha e lhe diz assim: eu vim lhe agradecer em nome de Deus, e que Deus lhe cubra de muitas luzes, de paz e de felicidade, pelo amor e pelo caminho que tu me indicou. Ele disse: senhora, não fui eu. O mensageiro, o carteiro, só entrega as correspondências. Agradeça a Deus e os espíritos amigos, que foram eles os merecedores. E a senhora, mesmo assim, fica a minha gratidão. Foi-se embora feliz com sua filha curada. Quando a senhora sai, Chico se vira para o espírito e a mãe diz: e aí? Conta o que foi que aconteceu, que eu não entendi, foi nada. E Emmanuel disse: olha, Chico, todas as vezes que ela saía, ia trabalhar no bem, na construção de um ser melhor, acreditando através da sua fé sincera, quando visitava os presidiários, aí vamos botar um parente. Uma vez perguntaram a Chico assim: Chico, quando tu vai num presídio ver muitos espíritos sofrendo algo parecido? E Chico respondera para quem lhe fizeram essa pergunta: não, eu vejo muitas mães sofrendo, muitos espíritos de mães sofrendo. E Emmanuel, voltando à nossa história, diz: pois Chico, todas as vezes que ela saía do presídio para ir para o hospício, os espíritos das mães, dos presidiários, começaram a fazer o seguinte questionamento: o que essa senhora está fazendo como substituta de nós outras? O que essa senhora está fazendo, dedicando uma parte do seu tempo, consolando os nossos filhos, que não conhecendo a misericórdia divina, se transviou por outros caminhos? Quem é essa senhora que só consola, não questiona e só ama, confiando no amor? E começa esses espíritos amigos a seguir essa senhora. E quando chegam nesse hospício, ver que essa senhora também, mãe, sofre por sua filha estar naquela condição. Quando olha em torno da moça, vê muitos espíritos obsediando-a. Por isso ela se encontrava naquela circunstância. E o que fizeram esses espíritos? Vamos dizer, espíritos mães. Disse: da mesma forma que ela tratou com amor os nossos filhos, trataremos estes filhos com este mesmo amor. E começaram a consolar os espíritos obsessores da jovem. E o que vocês acham que pode ter acontecido? O amor prevaleceu, os espíritos foram socorridos, a jovem fica boa e salutar. E Chico fica encantado com essa história. E Emmanuel conta no texto de um livro assim: Jesus, eu tenho até que horas, tá? Tá. Então, Emmanuel diz assim no seu livro Interpretação dos Textos Sagrados: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. E continua ele: lutas sanguíneas, guerras de extermínios, calamidades sociais não modificaram um só tio
de suas palavras. Então o Espírito ainda diz assim: sempre que tardio, no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado esse caminho, indiferente ao patrimônio da verdade da vida. Então paremos um pouquinho, nos fortaleçamos nesta fé que Jesus pede que seja diminuta. Observemos aquele que mostrou o caminho através do seu exemplo, mostrou a verdade através do seu amor, e ainda sabendo que nós iríamos esquecer, ainda disse: ainda mandarei para vocês o Consolador prometido, para fazer lembrá-los de tudo aquilo que eu disse. E nós fazermos da nossa vida uma vida melhor, como Jesus apregou e disse que nós somos capazes. Então não tenhamos medo de vivenciarmos dia após dia e de recebermos com os corações abertos esse amor, essa luz que ilumina através dos tempos. Não tenhamos medo. Poderemos, num momento ou outro, sofrermos, mas se crermos, se acreditarmos, o nosso caminho, nos diz os Espíritos, é sermos felizes. Muita paz a todos.